queridos irmãos, justo. A Bíblia chega a dizer que ao culpado Deus não tem ele por inocente. E ao inocente não há ninguém que possa condenar ele na presença do Senhor. Porque Deus é quem o justifica. Então, irmãos, como eu dizia instantes atrás, nós já vamos chegar ali. Então vocês vejam que nesses últimos dias, falando em termos de cristianismo, não estou falando em termos mundial, em termos de humanidade, falamos em termos do cristianismo apenas. A maioria dos cristãos nesses últimos tempos, meus queridos irmãos, eles estão com a mente muito assim variada. Eles não estão conseguindo se concentrar exatamente no seu objetivo final, que é Jesus Cristo. Satanás tem colocado muitos obstáculos adiante dos olhos do cristão, nos ouvidos do cristão, no pensamento do cristão, que de tal maneira ele acaba sendo embotado pela sua própria consciência, ou seja, atraído pela sua própria concupiscência. E com isso aí, meus irmãos, a Bíblia chega a dizer que havendo a concupiscência concebido, ela vai gerar o pecado. E o pecado sendo consumado, nós lemos aqui que ele vai trazer a morte. A Bíblia diz que o pagamento, o salário, a recompensa, o galardão do pecado é a morte. Mas graças a Deus, meus queridos irmãos, que o Senhor nosso Deus, ele tem dado a sua palavra nesses últimos tempos com um único objetivo: de tirar da maldição, de salvar os perdidos, de transformar as almas e granjear elas para o reino eterno de Deus. Uma pessoa, meus queridos irmãos, ele não pensa que qualquer pecado que ele venha a cometer, isto possa tornar-se uma gravidade muito séria para ele diante de Deus. Vocês vejam, irmãos, há muitas pessoas, meus queridos irmãos, que pensam que há pecado grande, há pecado pequeno. Sim, a Bíblia diz que aquele que me entregou, o maior pecado tem. É lógico que há pecado maior e há pecado menor, mas não deixe de ser pecado diante de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a Bíblia diz que Deus não nos chamou para a imundícia, ou seja, para o pecado. Deus nos chamou para a santificação e nos deu o Espírito Santo, o qual nos santifica para Deus. Aleluia! Amém? Agora vocês olhem, meus queridos irmãos, que nós antigamente, a Bíblia disse aqui para nós no versículo 20, que nós éramos servos do pecado. Lá em São João capítulo 8, versículo 34, a Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, é servo do pecado. Foi por essa razão que Jesus veio. Ele veio com uma única finalidade. Ele disse, meus irmãos, que a verdade, a sua palavra, ela tem o poder de libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela tem uma única finalidade: causar a libertação interior do homem. Amém? Talvez você possa me dizer, mas irmão, eu não estou preso no pecado. Irmãos, a liberdade ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando o homem ouve a palavra do Senhor, ela começa a fazer uma transformação no seu interior. Lá em Romanos capítulo 8, no versículo 2, a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Esta é a realidade e o desejo de Deus. Aleluia! Agora alguém pode dizer, irmão, mas por que há tantos crentes que não conseguem vencer e desviam do Evangelho? É muito simples, meus irmãos. Lá em Hebreus no capítulo 12, a Bíblia diz bem claro: correi com paciência a carreira que vos está proposta, olhando para Cristo Jesus, autor e consumador da fé. Mas existem muitas pessoas que olham para o irmão, olham para a irmã, olham para fulano, olham para Beltrano. Não, irmãos, não é assim. Se eu olhar para você, eu vou enxergar defeito na sua vida. Se eu olhar para você, eu vou enxergar falha na sua vida. Mas quando eu olho para Cristo, irmão, as coisas são diferentes para mim. Quando eu olho para Jesus, há uma diferença muito grande. Aleluia!
transmite, chegue diante dele e ajoelhe aqui: ah, Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa, tem misericórdia de mim. Deus perdoa ele. Quando é amanhã, ele chega lá e pratica pior, aí volta com ele: ah, meu Deus, o Senhor sabe, eu peguei outra vez. Passado amanhã, ele vai lá e pega pior outra vez. Irmão, o que é isso? O arrependimento que a Bíblia nos transmite é aborrecimento ao pecado. O verdadeiro arrependimento, ele é demonstrado quando nós aborrecemos o pecado, aborrecemos a avareza, aborrecemos a concupiscência. Esse é o verdadeiro arrependimento. Você sabe que o homem pode alcançar a salvação na última hora, no último instante da sua vida. Mas eu não digo com isso que você deve esperar esse momento chegar. Porque você sabe que a morte, meus irmãos, ela não manda recado para você. Ela não vai mandar uma cartinha, um telegrama dizendo para você: olha, dia tal, assim, assim, tantas horas, tantos minutos, eu vou te buscar. Ela não vai mandar um fax para você dizendo a hora que ela virá te buscar. Você deve ter consciência pela palavra que diz: o salário do pecado é a morte, a recompensa de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Isto quer dizer que Deus colocou diante de você uma decisão. Lá em Deuteronômio 30:19, Deus diz claramente: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua família depois de ti. É o conselho e a decisão do Senhor. Glória a Deus. Diante desta circunstância, vocês vejam bem, nós meditamos no Salmo 23 e falamos: a felicidade do homem que tem o Senhor como seu pastor. O título da leitura do Salmo 23, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Agora imaginem vocês quantas pessoas que não têm Ele como pastor. Quantas pessoas que clamam por Aparecida, que clamam por Guadalupe, que clamam por Fátima, clamam por João, clamam por Pedro e não clamam por Jesus. E eu encontrei na Bíblia dizendo que tudo quanto pedirdes em meu nome, meu Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém, irmãos? Então é claro, se eu perguntar aqui quem gostaria de ser condenado e lançado no inferno, você vai dizer: cruz credo. Então Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. Esta é a palavra que muitos vão dizer. Mas então por que o homem não recebe o conselho de Deus e o acata e o aceita e o teme? Por que, meus irmãos? Porque exatamente está aí no mundo o amor às coisas pecaminosas. Lá em 1 João capítulo 2, a partir do versículo 13, a Bíblia diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Agora você diz: irmão, eu não quero ser condenado no inferno, Deus me livre. Então aceita Jesus. Não, isso eu também não faço, não. A Bíblia diz: não pode servir a dois senhores. Você tem que tomar uma decisão. Você não pode servir ao diabo e querer servir a Jesus ao mesmo tempo. Ou serve um, ou então serve o outro. Você tem que tomar uma decisão, mais hoje, mais amanhã. Há muitas pessoas que disseram: não, irmão, hoje eu não estou preparado. Homem nenhum, irmão, em época nenhuma esteve preparado para Deus, a não ser Enoque e Elias, que alcançaram o testemunho. Os demais, todos eles tiveram que enfrentar cara a cara com a morte, diz a Bíblia. Porque a morte é uma ordem de Deus. A morte é o salário do pecado que existe na nossa carne. A carne do homem, ela é contaminada pelo pecado. Paulo chegou a dizer: com meu espírito eu sirvo a lei do meu Deus, mas na minha carne eu tenho um grande combate. O meu espírito combate com a minha carne para que um oponha o outro, para que a carne não venha fazer o que ela quer. É justamente a resistência interior. Quando o Espírito do Senhor está na vida do homem, ele vai caminhando pela rua da cidade, ele enxerga o pecado, ele desvia os seus olhos para cá, porque tem na sua vida a unção do Espírito de Deus.
queridos irmãos. Se Jesus viesse hoje, à meia-noite, como diz a Bíblia em São Mateus, né? Capítulo 25, né? A parábola das 10 virgens. E à meia-noite, ouviu-se um clamor dizendo, aí vem o esposo. E se esta meia-noite for hoje? Se esta meia-noite acontecer hoje, há muitas pessoas aqui que vão esperar quando estiverem preparadas para chegar e dizer, Jesus, eu quero te aceitar. Jesus, eu quero que o Senhor salve minha alma e perdoe meus pecados. Aí eles vão bater na porta. Senhor, abre-nos a porta. Simplesmente ele vai responder, olha, eu não conheço vocês, pode apartar de mim que vocês praticaram a iniquidade. Iniquidade é pecado. Então vocês vejam que pecado, irmãos, é uma mancha tão terrível diante de Deus. Deus perdoa o pecador, desde que esse se humilhe e clame a Ele, e não volte a praticar novamente o pecado. Porque a Bíblia diz lá em Gálatas, meus irmãos, no capítulo 6, no versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Você conhece aí a lavoura, não conhece? Quem já trabalhou na lavoura aí? Quando você semeia feijão, você não vai querer colher laranja, né, meu irmão? Então você sabe muito bem o que você plantou e o que você espera colher. Se você lavrou a terra, preparou a terra, plantou a sua semente, olhou para o céu e disse, oh meu Deus, manda chuva agora, porque é só o Senhor para abençoar. Aí no seu tempo Deus manda chuva para nascer. Você pensa que o pecado que você tem praticado às vezes escondida não é uma semente que está brotando dentro de você? Você que não procure chamar o lavrador para fazer uma limpeza na sua vida, tirar o joio do seu coração, queimar a palha que não presta, tirar a má semente da sua vida, se você não fizer isso, a condenação é iminente. Aleluia, é iminente a condenação, diz a Bíblia. Irmãos, o que eu não posso compreender é como Satanás ele consegue cauterizar, paralisar a mente da pessoa ao ponto de dizer, não, eu estou bom de saúde, eu vou esperar mais para frente, eu vou aproveitar um pouco mais a minha vida, depois eu decido. Meus irmãos, foi agora na passagem de ano, do dia 25 para 26 aí de dezembro passado, que os irmãos me trouxeram um jornal com a reportagem do que ocorreu lá na BR-262, próximo ao Rio Paraupeba, em Belo Horizonte. Aconteceu um grave acidente. Um Passat tinha 6 pessoas, um marido, a mulher e 4 filhos. Um cadete vinha com o esposo, a esposa e 3 filhos. Aí de repente alguém ali estava um pouco embriagado, tomou um pouquinho demais naquela madrugada, comeu bastante churrasco, a barriga estava cheia, tomaram muita champanhe para festejar o nascimento de Cristo, que esse não é o verdadeiro Jesus. Jesus não é festejado com cachaça, não é festejado com vinho, não é festejado com embriaguez. A alegria do Senhor é quando nasce no coração de um homem que o recebe. Glória a Deus. Amém. E foi exatamente naquela madrugada, quase às 5:30 da manhã, ali vinha uma pessoa de um lado e vinha outro de cá, e chegando próximo a uma ponte, estava um pouco molhado a pista. Aí alguém não enxergou bem, porque uma pessoa embriagada não pode assimilar bem as coisas. Aí então aconteceu um acidente, e naquele acidente, meus queridos irmãos, os 6 passageiros que estavam naquele Passat foram esmagados de tal maneira que a mulher, o marido, as crianças que lhe estavam, nenhum deles escaparam. Se eles soubessem que a morte estava aguardando eles ali, eles jamais passariam por ali. Se eles tivessem aceitado o eterno Deus como Salvador, eles não estariam embriagados uma hora daquela da madrugada, estariam na casa do Senhor louvando a Ele. Amém? Mas é o que a Bíblia diz, que as concupiscências dos olhos, elas trazem a semente ao coração do homem, e esse abraça o pecado com muito prazer e amor. E aqui a Bíblia traz tão claramente: o salário do pecado é a morte. Nenhuma pessoa do seu coração ele pensa, quando eu morrer eu vou para o céu. Esse é o pensamento dele. Ele pode estar aí um borracho,
pode estar embriagado, pode estar no adultério, pode estar vivendo a vida no pecado e de qualquer maneira em fora, que o pensamento é esse: quando eu morrer, eu vou para o céu. Mas, meus amados irmãos, o céu é para aqueles que recebem a Cristo. Cristo é o caminho, Cristo é a salvação, Cristo é a vida, Cristo é o próprio Deus nos trazendo a salvação. Hoje vocês vejam, irmãos, hoje eu digo para vocês, é bem verdade que há lugares que se convertem muitas almas, mas a porta da graça está fechando, irmão. Feliz é você, minha irmã, meu irmão, que tem encontrado a salvação. Não foi porque você quis, não foi porque Deus te enviou a Jesus, porque está escrito: nenhuma pessoa pode vir a mim se por meu Pai não for enviado. Se você chegou a Jesus Cristo, foi porque Deus te encontrou, foi porque Ele te enviou a salvação. Glória a Deus. Agora, por quê? Aqui no versículo 21 fala que tem muitos que têm envergonhado do Evangelho. Se antes você vivia no pecado, você não tinha vergonha de matar, de adulterar, de roubar, de prostituir, você não tinha vergonha. Por que que agora Satanás colocou dentro do seu coração a vergonha de testemunhar o verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo? Antes abre a tua boca e confesse que Ele é o teu Senhor. Oh, irmãos, voltamos àquela pergunta: e se Ele viesse hoje à meia-noite? Quantas pessoas aqui que receberiam o salário do pecado hoje mesmo? Ah, irmãos, Deus sabe, é lógico que Ele sabe, você também sabe. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz que ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele habita. E assim ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então você sabe o que há na sua vida, e você sabe que não há decisão para você, tudo ou nada para Jesus. Ah, mas eu vou esperar amanhã. Se você esperar, o problema é seu. Hoje Jesus te oferece aqui a graça, o caminho, a verdade, a vida, a salvação. Se você não entrar por esse caminho, amanhã pode ser tarde demais. Aleluia. Eu me lembro, meus irmãos, que em Romanos 11, versículo 22, há uma palavra para os crentes. Para os crentes, exatamente. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. A severidade certamente para com aqueles que caíram, e a bondade para contigo, se permanecer nesta benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. Dá para você compreender esta palavra? Se você não permanecer na benignidade de Deus, que é Cristo, você também vai ser cortado. E a Bíblia diz que João Batista, pela fé, ele pregava: raça de cobra! Quem é que ensinou vocês a fugir da ira futura? Eis que o machado já foi colocado na raiz das árvores, e aquele que não der bom fruto será cortado e lançado no fogo. Aí dá para você analisar: o machado, a espada, o martelo é a palavra do Senhor. Ela já está posta na raiz da árvore, que é o homem. Oh, glória a Deus. A palavra do Senhor já foi colocada em você. Agora você, sim ou não para Jesus, você tem que tomar uma decisão. Se você falar: Jesus, eu digo sim para o Senhor, então aquele que toma o nome do Senhor nos seus lábios, aparte-se também do mal. Ah, irmão, mas eu não consigo. Você tem que conseguir. Aquele que morreu na cruz do Calvário, ele venceu tudo, inclusive o diabo, inclusive a sua fraqueza, inclusive o seu desânimo. Ele diz lá em Apocalipse 21, no versículo 5: eis que faço nova todas as coisas, e para Ele é possível renovar também a sua vida. Aleluia. Irmãos, às vezes eu me pergunto: meu Deus, por que há pessoas que desviam do Evangelho? Qual é o motivo? Ah, irmão, vem tanta luta na minha vida, meu
sua vida que ninguém dá ligança para você, ninguém te ouve, ninguém te atende. É nas madrugadas que você chora e clama ao Senhor e Ele enxuga as suas lágrimas. Aleluia! Olha, irmãos, eu confesso a vocês que eu ando muito preocupado, não comigo, mas por onde eu tenho passado a pregar o Evangelho, eu tenho notado que Deus tem dado palavra de advertência. Porque, meus irmãos, salvação não é um brinquedinho, aquelas bolinhas de gude que joga na mão de criança, né? Paque pra lá e paque pra cá, não. Salvação não é isso, não. Salvação não é você pegar um paletó e pendurar num cabide na sua casa, não. Salvação não é você enfiar um sapato no pé, engraxar e ficar bonitinho, não. Não é isso, não. Salvação, meus irmãos, ela tem que ser de uma maneira conforme a Bíblia ensina. Salvação significa ser uma pessoa abnegada, tem que abandonar, tem que negar a si próprio. Tem que deixar abandonar tudo que contraria a palavra do Senhor. Apesar de que nos nossos dias você sabe que existe um misto de igrejas. Satanás, ele está trabalhando aí, vocês sabem disso, vocês não são crianças. Vocês estão examinando a Bíblia e têm orado e buscado a Deus, e Deus tem dado discernimento para aqueles que são espirituais. Satanás, ele está atuando nas doutrinas dos nossos dias, procurando ver se consegue enganar os escolhidos. Esta é a missão dele. Então vocês vejam que lá em Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quem são as pessoas que dão ouvidos e são enganadas? São aqueles que não nasceram de novo. Porque o homem e a mulher, quando nasce de novo, é aquele que diz: Jesus, eu te recebo como Salvador da minha alma e eu vou ser fiel até a morte. Glória a Deus! Amém? Talvez alguém está me ouvindo aqui agora pela Rádio Capital e pode dizer: mas irmão, em todas as igrejas existe pregador corrupto. É verdade, existe, mas problema deles, meus irmãos. Problema daquele que não quiser obedecer. Lá em Ezequiel capítulo 3, versículo 27, Deus falou para Ezequiel: filho do homem, quando eu colocar a minha palavra na sua boca, você dirá: assim diz o Senhor, quem ouvir deixe, quem deixar de ouvir deixe, porque casa rebelde são eles. É assim que diz a Bíblia, tem que ser assim, se não para Deus, irmão. Aleluia! Vocês pensam que os pregadores não conhecem a Bíblia? Sim, conhecem. Só que muitos deles usam a Bíblia com finalidades diversas. Uns usam a Bíblia para poder arrecadar dinheiro, outros usam a Bíblia para jogar pedra nos outros, outros usam a Bíblia para poder somente passar a mão em cima da igreja e deixar eles no pecado. Mas a Bíblia não é para ser usada desta maneira. O Senhor Jesus falou em São Mateus 24, 35, São Lucas 21, 33, que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Não pense vocês, meus irmãos, que esta palavra é só para aqueles que estão sentados. Esta palavra é para aquele que prega. Problema dele se ele estiver errado. Problema dele se ele estiver errado. A Bíblia chega a dizer: não quereis ser mestres, porque receberão mais duro juízo. Ai daqueles que dizem: assim diz o Senhor, sendo que Deus não falou. Sabe que Satanás, irmão, ele trabalha nesses últimos dias. Ele tem dado um salário que está entampando, engodando os olhos dos cristãos. E no fundo, eles esquecem que o Senhor fala: eu repreendo, eu castigo a todos que eu recebo como filho.
cigarro nele, tocar a bebida nele, adulterar com ele, fazer o que você quiser. Esse corpo não é teu. Se fosse teu, você podia crescer seu cabelo, podia fazer ele ficar branco ou preto, podia aumentar a sua estatura, mas você não tem domínio nele. Ele não é teu, diz a Bíblia. Amém? Este é o engano do homem. O homem pega o corpo dele e usa do jeito que quer. A mulher pega e faz a mesma coisa. Agora a novidade do Rio de Janeiro é a praia, que está aí as pessoas nuas. Perderam a vergonha na cara. Perderam, meus irmãos. E a verdade é que quando os crentes que vão lá para ver essas coisas, porque também não tem vergonha na cara, se tivesse não estava lá. Não estava, meus irmãos, não estava. Amém? Afinal de contas, a Bíblia é verdade ou é mentira? Então ela está dizendo que o salário do pecado é a morte. Lá em Apocalipse 2:29, a Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Só que ouvir e escutar há uma diferença. Quantos crentes que chegam na igreja conversam o tempo todo, conversa o tempo todo. Esse aí não está ouvindo, está escutando um barulho na igreja de glória a Deus e palmas. Mas aquele que está ouvindo é aquele que está dando atenção à palavra. E a palavra é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Está dando atenção a ele, diz a Bíblia. Aleluia! Amém, meus irmãos? Irmãos, a palavra do Senhor te coloca hoje no caminho da decisão. Você deve escolher. Você quer o salário eterno. Eis que coloco diante de ti esta decisão, diz a Bíblia em Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, que te tenho proposto a bênção e a maldição, a vida e a morte. O que você vai escolher? A morte, ela está do lado de Satanás, porque a força dela é o pecado. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50. Que a força da morte é o pecado, o arguilhão da morte é o pecado. Mas do outro lado está Jesus Cristo, aquele crucificado, aquele humilhado, aquele maltratado, aquele crucificado, aquele que foi coroado de espinho, aquele que não tinha nenhuma beleza, aquele que não tinha formosura. Do outro lado está ele na cruz. Ele diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Está ele te oferecendo perdão. Oh, glória a Deus. Escolhe, irmão. Hoje você vai decidir. Fica todos de pé, por favor. Nós estamos diante de uma decisão muito séria. Nós estamos diante de uma decisão eterna. A decisão que meu irmão e minha irmã tomam hoje aqui, ela vale por toda a eternidade. Se você hoje dirigir ao altar e dizer: Senhor, eu compreendo na verdade que eu sou um pecador e que o Senhor tem o perdão para mim, eu me humilho diante de Ti e te reconheço como o único Salvador da humanidade, aí então Ele vai te perdoar. Agora, caso você endurece seu coração e diz: não, hoje eu não estou preparado, hoje eu não vou, outro dia quem sabe, é problema teu. Você já conhece o que deve fazer. Irmãos, se Jesus viesse hoje à meia-noite, se Jesus viesse hoje à meia-noite, quantos cristãos que estão metidos nos motéis aí agora, que tem o nome de crente, quantas crentes que estão aí atrás dos motéis aí, que tem nome de crente, tomando em vão o nome do Senhor na sua boca. Você sabe disso. Meu irmão, minha irmã, qual a sua decisão? Você que não é crente ainda, decida-te e vem aqui se humilhar diante de Deus. E eu humildemente quero pedir a Ele que te perdoe. Vem aqui diante do altar do Senhor. Vem. Não pense você que você é grande, que você é pequeno. Você é uma pessoa de Deus. Isso, meu irmão, chegue. Vem aqui diante do altar do Senhor. Chegai-vos a Deus, diz a Bíblia. Chegai-vos a Deus, diz a Bíblia. Venha, jovem, fica aqui, por favor. Venha, moço. Olha, irmãos, não fique esperando, não.
sabe que você vai ter que tomar essa decisão para a sua salvação. Ninguém pode decidir por você. Ah, irmão, mas o meu esposo, a minha esposa, lá em Gênesis 19:17 tem resposta. Escapa-te por tua vida. Ló teve que escapar pela sua vida porque a esposa dele teve que olhar para trás, né? E a Bíblia diz, não é para olhar para trás, é olhar para Cristo. Onde estão as demais pessoas que querem receber a tua salvação no Senhor? Se você não quer receber a Ele, que você acha que tem condição de alcançar o perdão pelos seus próprios esforços. Chega, meu irmão, e se humilha para Deus, hein, minha irmã? Chegue a Deus. Chega a Deus, chega a Deus. Chega ao Senhor. Olha, irmãos. Amém. Chegue, minha irmã, chegue para cá. Irmão, Satanás, eu sei que está aí agora colocando vergonha em muita gente. Isso, meu companheiro, chegue para cá. Mas você pode simplesmente dizer, não, se eu não tomar minha decisão agora, amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer te salvar.